Aí, e Entendi, quando está em português, eu entendi. entendi, né? Então, boa noite. Vamos dar início aqui à nossa reunião dos empreendedores, né? Todos nós somos empreendedores, as mulheres, como sempre, reinando. Todas as mulheres aqui estão, né? As mulheres. E para quem não me conhece, eu vou fazer uma breve apresentação e já entrar aí no tema aí de captação de clientes, na forma online. Deixa eu botar aqui para vocês verem minha carinha, né? Para eu falar um pouquinho de mim. Eu sou Lucy Dias, sou casada, moradora do Rio de Janeiro, tá aí compartilhando, ó. Sou casada, tá aqui meu marido, essa foto tem 8 anos. Se alguém conhecer, essa pessoa que está aqui atrás é o meu pastor, o pastor Nilson. Quem é do meio gospel deve conhecer, que é o Dedé, do grupo dos Arrebatados. Então, locutor da rádio, tem um programa na Rádio 93 FM. Então, foi meu casamento há 8 anos, e aí, depois de 4, 5 anos de casadas, nasceu ela, minha pequenininha, a Malu, que toca o terror, né? Está bem pequenininha aqui o vídeo, mas é minha pequenininha. E aí, o que aconteceu durante a amamentação? Eu saí da CLT, quando saí de CLT não, quando eu saí de férias, dezembro de 2019, queria fazer a pós-graduação. E eu não fiz a pós-graduação. Pesquisando aqui, pesquisando ali assuntos sobre organização, apareceu um curso dessa profissão aqui, Personal Organizer, que é a organização de residências. Antes disso, apareceu o Érico Rocha, né? Convidando aí para uma reunião, eu assisti, que era o lançamento Fórmula, mas não fui. Depois entrou aí a organização, propaganda de organização, anúncio, eu não entendi o que estava acontecendo, me encantei, eu já conheci e fiz. E nisso, o que aconteceu? Comecei a fazer o curso profissionalizante amamentando a minha filha, porque aí nisso ela nasceu e eu fiz. E concluí em março de 2020. E agora, como é que eu ia trabalhar de personal organizing, para quem não conhece, profissional de organização, que eu vou na casa das pessoas e organizo a casa? É um trabalho invasivo, as pessoas tinham que me receber. Eu já tinha alguns amigos que eu tinha feito uma lista para eu ir lá presentear, fazer a cortesia, que era o meu treinamento prático. Pandemia fechou tudo, e aí, o que eu fiz? Chorei porque eu entrei no desespero, porque eu queria sair para comprar material, e eu falei, onde que eu vou comprar as coisas para eu filmar? E ela está aberto ali, e fui com a minha filha pequenininha, marido dando força. Ah, tudo bem, mas e agora? O que eu faço? Como as pessoas vão me conhecer? A internet. Eu já tinha uma noção, eu me lancei na internet, né? Fiz o meu Instagram, já estava ali, fui ali divulgando, e ao contrário, quem for aí da área de organização, aqui eu acho que não tem nenhuma PO, não, como chamamos, mas quem assistir gravado, eu fui ao contrário, eu fiz atendimento online antes de fazer o presencial. E o que eu fiz logo de cara, se vocês entrarem no meu Instagram, vão ver que um dos primeiros vídeos sou eu. Ali, fiz um vídeo e era para ser em pé, gravei deitado. Foi um dos primeiros vídeos para ali, convidando para um grupo de WhatsApp, para onde eu ia falar de organização. E esse grupo existe até hoje. E vou sempre movimentando. Convidei as pessoas, eu falei, mas eu tenho que entender melhor. E daí eu fui indo, me capacitei, fiz a capacitação em marketing digital. Eu sou formada em letras, português, literatura e em gestão de RH, assim como a Cris, uma das formações dela. Eu sempre atuei na área de treinamento. E eu falei, então tá, agora eu tenho que aprender esse negócio aqui. Fui aprender, e daí surgiu o meu outro nicho, que é o de o de marketing digital. E cá estou eu aqui, e esse trabalho aí lá se vão 3 anos. E no meio do caminho, fui desligada em outubro de 2020. Uma das primeiras pessoas que eu falei foi para a Cris. Eu cheguei em casa, não me desesperei, não chorei, não me descabelei. A primeira vez que eu não... vou dizer assim, na minha jornada de CLT,
Já passei por outros desligamentos, 3, 4, que eu sempre trabalhei nas empresas por vários períodos. E nessa eu estava 3 anos, eu não cheguei, não atualizei currículo, nada. Eu falei, vou ser 100% empreendedora, vou me dedicar à parte aí de personal organizer, essa parte aqui de marketing digital. Eu estou fazendo já alguns trabalhos como social media para algumas pessoas, que é a criação de posts, de artes. Vou engajar nisso. Falei com a Cris e daí surgiu o movimento aí do Empreenda. Ela vai falar um pouquinho do projeto dela e passamos a trabalhar juntas. Então, assim que surgiu, né, a Luci. E hoje aqui o objetivo é apresentar para vocês um pouquinho de como que é feito. O que eu vou colocar aqui são estratégias que eu faço e que funcionam para captar clientes através do online. Hoje, a maioria das pessoas, aonde estão? No celular. E aí, como é que você vai aparecer para ela? Seja o seu negócio físico ou seja o seu negócio local. Nós temos que aparecer para elas. Claro que sempre de uma forma estratégica. Se o seu negócio é local, o que você vai fazer? Você vai aparecer para as pessoas que estão no seu bairro. Se o seu negócio é online, você vai aparecer para o mundo todo, porque se você pode vender para o mundo todo. E antes de eu falar aí de como é feito isso, apresentar aqui para vocês o que eu coloco, que nós precisamos ter algumas habilidades. A Cristiane, quando falar, ela vai completar, se não pode falar aí, Cris. Né? Nós temos que ter, como empreendedores, ou eu empresa, nós temos que ser o administrativo e o financeiro, que vamos controlar o dinheiro, entender aonde que tem que investir, e aí você entende que tem que investir no marketing. Então, o teu financeiro dá um dinheiro para o marketing investir. Seja ele, se você... eu não faço nada pela internet, meu negócio é botar um menino entregando panfleto na principal avenida da minha cidade. De qualquer forma, é um marketing. Você encaminha para ali, e ali você vai analisar qual é a melhor forma que você vai fazer, vai entender o seu público, para quem você vai vender. Se você trabalha com peças íntimas, você ali vai entender o quê? Não, o meu negócio aqui, eu trabalho para mulheres, então eu tenho que ofertar para mulheres. Então, o teu marketing vai analisar o público, que muitos gostam de falar, persona. Seja o nome que você preferir, público-alvo, o seu público aí, você vai entender aonde ele está, qual é o local que ele está, qual é o melhor horário para falar com aquela pessoa, o que aquele público seu gosta de fazer. Então, se você está vendendo produtos para crianças, então, quem vai ser meu público? Mulheres com filhos, até tal idade, porque é o básico aí de estratégia de vendas, é você definir o público, vai criar uma proposta única de vendas para desenvolver, né, uma mensagem clara. Essa é a proposta única. Você pode vender várias coisas, ter aí multifontes de rendas. O que eu me refiro proposta única é você fazer aí uma mensagem clara. E aí depois disso vai entrar o quê? Vai entrar o comercial, que aí no comercial a pessoa chegou, o que você vai fazer? Você vai se relacionar, você vai criar ali um início de namoro, vai trocar. O que estávamos fazendo aqui no início, conversando enquanto o pessoal chegava, era um relacionamento. A Cristiane estava aí se relacionando, no bom sentido, com a Arlete. Estava aí trocando informações de livros em comuns que elas já leram, trocando aí a experiência. A Arlete, ela é uma terapeuta, a Cristiane fez a PNL, Programação Neurolinguística, então criou um rapport, criou uma conexão, porque pessoas se conectam com pessoas. Então, aí é onde que entra a parte do comercial. Depois de tudo isso, aonde que entra? Que é o mesmo você, né? O eu empresa. Você vai entrar aí no seu produto, porque você vai satisfazer, vai surpreender o seu cliente. Que aí vem né, na pontinha aqui, na estrela, que você tem todo um processo para atrair, converter. Qual vai ser a forma que você vai fazer isso? Você vai despertar esse interesse, que é o desejo.
você vai botar ali que você resolve um problema, uma dor daquela pessoa com o seu produto, seja físico ou local. E aí, para você entender qual é a dor, vai entrar aí no... Ai, faltou a palavra, Cris, que é o perfil da pessoa, a pirâmide de Maslow. Isso, vai descobrir qual é o perfil, qual é a necessidade daquela pessoa e vai trabalhar neuromarketing para chegar lá através de gatilhos mentais. Isso, e você vai entender, porque, por exemplo, se você vende bolos, doces, você não vai ficar numa clínica de estética, a pessoa não vai botar uma barraquinha de doces em frente a uma clínica de estética, nem em frente à academia, porque vai falir. Então, você analisou aonde está o seu produto, aonde você precisa vender. Então, é igual no verão, você não vê na praia ninguém vendendo guarda-chuva na areia na praia, está vendendo alguma bebida, está vendendo picolé, guarda-sol, viseira, boné, biquíni, tudo isso. E até põe aqui um parênteses da necessidade. Quando que tem uma lei aí do universo, deixa eu voltar para cá para contar a lei, né? Porque as coisas atraem. Vocês estavam falando aí de pensamentos. No início do ano, no verão desse ano, eu moro no Rio de Janeiro, fui na praia aqui, Grumari. Quem é do Rio vai conhecer uma praia distante, você não chega de transporte público, é de carro, então você não tem nada no local, é só o quiosque ali, você tipo, igual eu estou em Copacabana, eu vou atravessar ali, que eu vou numa Casa e Vídeo, vou numa Americanas. Não, você não tem, é os ambulantes, o comércio da praia, né, e os quiosques. E aí a minha filha chegou, a primeira vez que foi na praia, viu um garotinho com uma piscininha. Gente, isso virou até stories lá no meu perfil de organização, tá? Viu uma... Ela entrou, ficou um pouquinho, vamos tirar? Marquis quis ficar. Aí tirei ela chorando e a mãe do garoto fica, mas estava um pouco distante, fica incômodo. Eu queria ficar com a minha família, não ali na outra família. E aí eu para o meu marido, gente, tinha que ter alguém aqui vendendo uma piscininha, que não tem nada. E eu comecei a ficar assim, que foi? Eu estou procurando, porque alguém vai passar vendendo piscina. E passou um senhor vendendo bronzeador, boné e piscina. E aí meu marido foi e falou assim, pô, vai ser uns 50 conto. Eu falei, é o que eu estou estimando. Eu ainda falei, pô, eu estou sem dinheiro aqui, eu tenho 20 reais, e eu tenho 30. Falei, então deu os 50. A gente já até precificou, porque era a necessidade da piscina ali. Passou o senhor, comprei a piscina, 30 reais. E aí, eu sei que a amiga que estava com a gente até pagou. Eu acho que eu tinha 20, meu marido tinha 20, o moço não tinha troco, enfim. Ela não fica de presente. Então, assim, ele botou um produto ali, o ser humano, quando quer alguma coisa, põe na mente e essa coisa acontece na sua frente. E apareceu a pessoa ali vendendo a piscina e eu comprei a piscininha para minha filha. Então, é o quê? É a necessidade. Ele inovou vendendo ali um produto. Eu nunca tinha visto, tá? Foi a primeira vez. Então, e é isso. E aí você analisa o público. É para quem que você vai vender? Qual é o seu público? Qual é o público que você vai vender? Então, você vai ver a idade, profissão, se for relevante, né, o tipo de produto que você está ofertando, a renda mensal também, porque se você está ali vendendo uma casa de luxo, você não vai fazer uma divulgação, tratando-se em anúncios online, talvez ali para um público de 18 a 20 anos. Pode ter dinheiro? Pode, de herança, mas ainda não decide. Então, você tem como até filtrar renda. E aí a promessa. Qual é a sua promessa? O que o seu produto faz? Você vai falar, eu resolvo tal problema. Então, no meu perfil, como profissional de organização, o que eu resolvo? Qual é a dor desse cliente? Então, eu pegando qual é o processo, como que eu atraio e converto. Eu vou atrair pelas redes sociais, divulgações em grupos, redes sociais, ou de forma orgânica, ou anúncio pago, incluindo YouTube, Google Meu Negócio. E qual é a dor? A dor é as pessoas de não conseguirem ter um tempo, qualidade de vida, porque está escravo da casa, sempre organizando a casa.
E qual é o público? Eu já tenho definido, mulheres de 30 anos até seus 60, a profissão não torna-se relevante, renda mensal. Então, a pessoa ali, para me contratar, precisa ter, no mínimo, uma renda de 3 salários mínimos, a renda da família. Eu sei que a pessoa que ganha um salário mínimo, ela talvez não vai disponibilizar, ela não vai dispor de tirar do orçamento dela, talvez R$500, para 500, R$600 para um dia de organização. Ela não vai, então eu já sei ali, tenho ali como mensurar isso. E qual é a promessa? A qualidade de vida. Vai ter mais tempo livre para a família, para os amigos, para estudar. E aí, né, eu posso fazer isso de uma forma, o meu produto eu posso escalar e sempre estar renovando. Então, se eu estou falando aqui de algo presencial, no caso da organização, que é um serviço presencial, eu posso escalar ele com o serviço online. E como que eu escalo ele com o serviço online? Lembra do grupo que eu falei que eu criei, um grupo assim que eu abri meu perfil no Instagram? E é nesse grupo eu consigo ali escalar, ofertando e-book, convidando as pessoas para uma reunião, para uma live, e sempre no final fazer ali um pitch de vendas, né, como chamamos, oferecer para essa pessoa o meu produto ali, ou um curso gravado, uma aula gravada, as videoaulas. Isso é uma das estratégias de vendas. Coloquem aqui, por gentileza, nos comentários, quem aqui trabalha com produto digital, digita 1, e quem trabalha com algo que seja físico, eu vendo alguma coisa, digita 2. Ô, Luci, quem trabalha com os dois, digita o quê? 1 e 2. Jóia. E aí tem 2 nichos. Tem aí, a Daniela é 1 e 2, ó. Vamos lá, pessoal, vamos aqui. Quero saber aqui. Então, ó, por enquanto está equilibrado, tá? Produtos online e digital. Tá. Online e digital e físico, né? Então, a estratégia de você fazer divulgação pelas suas redes sociais serve para os dois. A diferença vai estar lá no momento em que você seleciona o público, tá? Que você vai selecionar o local. Se você tem um produto físico, e esse seu produto físico, eu vendo roupas, mas eu só atendo aqui o meu bairro. Então, você tem que atingir o seu bairro, divulgar para o seu bairro. Como que você divulga isso? Nos grupos de marketplace, lá no Facebook, nos grupos de WhatsApp, existem vários grupos do WhatsApp, você consegue aí divulgar. Você pode divulgar da forma que é uma forma mais assertiva, que você consegue, que é o que se chama de tráfego pago. Vou dar uma introdução aqui rapidinho aí, o que é tráfego pago, o que é tráfego orgânico, quando a gente está falando aí no digital, tá? Que vocês devem escutar muito. Tráfego pago, tráfego orgânico, o que é isso? Então, vamos aqui. Tráfego pago, tráfego orgânico, você não paga para trafegar. Você não paga para andar. Igual quando a gente anda aí em algumas rodovias, né? Que é assim, ó. Quando você não paga, você está na estrada, que não tem pedágio, é assim. Mas aí quando tem pedágio, olha que beleza. E é dessa forma mesmo, né? É um tapete. Pelo menos deveria ser assim, né? Que a gente sabe que tem estrada e tem pedágio e não é. E é isso mesmo que acontece na internet. Você consegue pagar para aparecer para as pessoas. Mas eu não posso investir nesse momento. Tá tudo bem. Você não pode investir nesse momento, então você vai criar o seu, quando você for divulgar o seu negócio, aí você precisa ter uma constância. Postar todo dia? Não é postar todo dia. Tem uma constância que eu digo... você divulgar sempre, pelo menos uma vez na semana. Você precisa ali divulgar.
uma vez na semana. E quando você divulgar o seu negócio, se você tem a sua rede social, o seu Instagram, é interessante você colocar localidade. Muitas pessoas não colocam a localidade, e aí as pessoas não sabem aonde vocês estão, ou se sabem, né? Você está próximo ali, mas é importante você, fazendo esse tráfego, o anúncio não pago, o que eu me refiro ao anúncio é você fazer um post. Eu vou postar. Ok, você fez o seu post, e sempre estratégico, sempre pensando como que pode ser útil para aquela pessoa. Então, aqui nesse exemplo aqui, deixa eu dar um zoom aqui, acho que está no máximo já. Se a gente... Estou no máximo já. Aqui em cima, embaixo do meu nome, tem ali Condomínio Bora Bora Resort. Isso aqui é um condomínio na Barra. Eu quis chamar, quem tiver no celular, está muito pequenininho aqui. Mas se você depois entrar aí no Instagram, qualquer Instagram, você vai poder ver que em qualquer Instagram, muitas pessoas colocam embaixo do nome a localidade. Mesmo que seu produto seja digital, você pode colocar, vou fazer um post que eu quero atingir quem está em Minas Gerais. O alcance vai ser maior, as pessoas que estão naquela localidade, hashtags. Então, a hashtag funciona, né? Símbolozinho da hashtag, inevitável, né? Então, você está lá, está vendendo roupa feminina, casaco de couro, livro disso, livro daquilo. E a hashtag pode ter mais de uma palavra, tá? Então, é a hashtag, você vai funcionar sim. E aí, o que eu falo, quando a gente está aí, de alguma forma, aí você vem para o lado do digital. Quando a gente vem para o lado do digital, nós temos que ter muito controle mental, tá? Você precisa ter controle, não se desestabilizar porque eu não vendi, não se desestabilizar quando você estiver fazendo algum anúncio online e aparecer essa bendita tela aqui. Isso já é de uma forma mais profunda, gerenciador de anúncios, Cristiane conhece. Conta de anúncios desabilitada. O que eu faço? E aí você tem toda uma estratégia para quem faz dessa forma. Eu sempre oriento as pessoas, né? Mais de uma conta de anúncios. Porque quando você tiver o bloqueio, você tem para onde anunciar. E é o que acontece, às vezes, por motivo bobo, como eu já tive aí. Porque botei que era coxinha de galinha, entendeu? Que eu estava fazendo aí, vendendo animais, enfim, tá? E aí, indo mais profundo. Gente, eu estou aqui dando... Vou abrir para perguntas, estou apresentando aqui algumas estratégias, tá bom? Para vocês. Indo um pouquinho mais no profundo, tem essa outra forma aqui, que é dentro do Facebook, dentro do Instagram. Que é o... Gente, só botar aqui no mute. E depois, quem tiver que perguntar, pergunta. Dentro do Instagram, existe uma coisa, dentro do Facebook, que é o gerenciador de anúncios, que é isso daqui. E aí, lembra quando eu falei para vocês que a gente consegue definir para quem a gente quer aparecer? Então, vou simular aqui uma venda, um anúncio de vendas. Eu vou clicar em vendas, não vou me prender aqui em nomes, para quem conhece isso aqui eu tenho que nomear, não vou. Aí eu quero aqui, que essa mensagem, que apareça, que as pessoas quando clicarem, venha direto para o meu WhatsApp. Então, eu venho logo para cá, seleciono o meu perfil, o meu WhatsApp, tá ok. Né? E aí eu preciso de uma outra coisa, seleciono o valor, para vocês verem, o mínimo está R$5, mas eu nunca ponho 5. Com R$5, se eu botar aqui, R$5, está dizendo que eu vou alcançar até 2.100 pessoas. Claro que aí eu tenho que aqui, à medida que você vai colocando, ele vai modificando. Mas deixa ali os 5, eu estou lá com o meu produtinho, que é local. Então, eu vou aqui selecionar onde eu quero. Então, eu tenho um comércio, uma loja, eu moro aqui no bairro de Piedade, Rio de Janeiro. Eu quero aparecer para a minha rua. Então, eu vou botar aqui o nome da minha rua.
Deixa eu ver se tem por rua. O negócio sempre atualiza. Ah, não tem rua. Então, eu vou botar aqui bairro, Piedade. Piedade, vamos achar Piedade Rio de Janeiro, Piedade Brasil, Minas. Então, eu faço diferente. Eu vou pegar Rio de Janeiro. Então, eu vou aqui, Rio de Janeiro. Então, achei o Rio de Janeiro, beleza. Aí, sim, fica mais fácil. Aí, aqui dentro do Rio de Janeiro, sim, eu posso escolher os bairros. Eu venho aqui, Piedade. Não quer aparecer Piedade. Ah, Piedade Brasil. Está aqui, Rio de Janeiro. Então, o que eu coloquei aqui? Eu estou dizendo, só cai a cidade, isso, mas você consegue botar o bairro, tá? Viu aí como eu fiz? Você consegue selecionar. Então, eu selecionei o bairro Piedade, ó, está aqui em cima. Então, eu quero Piedade. E eu quero também Meia, que é um bairro próximo. Primeiro, eu escolhi Rio de Janeiro, depois, ó, Meia. Então, estou botando bairro. Isso eu estou dentro do gerenciador. Não, isso aqui eu não quero, não. Ah, ele pegou. Aí é outra coisa, ó, ele pegou Piedade lá da região de Campos. Então, eu excluo. Nem sempre todos os bairros têm, eu excluí aquela Piedade. Então, deixa aqui Meia. Às vezes não tem o bairro. Então, tá aqui, ó, Meia. E aí ele vai pegar toda a região do Meia. E se eu quiser, tipo, não, tá, Meia, mas eu vou aqui dar um zoom, porque eu conheço, e eu quero aqui, eu estou aqui nessa rua aqui, estou dando aqui um zoom, Cirne Maia. Eu quero aparecer também para quem está na Cirne Maia. Eu vou pegar, clicar em Pino, e ali eu estou, direciono, aí eu mudo aqui, eu quero 1 quilômetro. Que a pessoa que está em outro local não vem aqui. Então, eu mudo ali para 1 quilômetro e ficou. E aí eu já determinei. Olha, Facebook, Instagram, mostre para as pessoas que estão ali. E aí eu vou aqui, a idade. Eu vendo o que eu vendo é para quem tem mais de 30 anos. Então, mais de 30 para frente. E aqui, ó, aí ele aqui vai determinando. Mas é só mulher. Só mulher. Então, ele me diz que aqui eu tenho 417 a 1.200 pessoas que eu vou passar na frente daquelas pessoas pelo celular, no celular dela. Da onde? Dessas 1.200, tem uma probabilidade de até 17 pessoas clicarem. Claro, eu botei aqui um valor de R$5. Mas aí, tipo, eu vou botar R$7. E quando você faz a primeira vez, não é recomendável você botar muito dinheiro, porque você tem que analisar o comportamento. Subiu um pouquinho. Não, eu quero começar com R$100. Poxa, ele vai aumentar. Ele dá até um grito aqui, porque está fora do comum. Então, eu não costumo fazer R$100 por dia. Você com R$7, você consegue identificar. Deu retorno. E aí depende também, né? Se 21 pessoas te pedirem o seu produto num dia, você atende? Se for algo presencial que você vai fazer, vai dar conta? Então, tudo isso você vai analisar. Então, essa daqui, eu quero passar a palavra para a Cris, é uma das formas que se tem. Aí, claro, depois você avança, aí você vai caprichar. E aqui ele já conectou com o Instagram. Aí você vai dar aquela caprichada aqui, botando uma imagem bonitinha, né? É uma imagem que vai atrair. Você escolhe aqui, você carrega essa imagem, você coloca. E muitas das coisas que eu sempre falo, no meu perfil, às vezes, quando você vai fazer um anúncio patrocinado, você nunca vai botar do que é da sua paleta de cores, vai botar algo que chame a atenção das pessoas. E, às vezes, assim, você pode testar uma imagem preta e branca, quer dizer, né, a letra preta, o fundo branco. Mas fugiu da minha paleta. Quando faz ali, aparece só no feed. E, para quem nunca viu, se vocês olharem, normalmente sempre tem, eu nunca vi. Lá no meio do Instagram, está aparecendo, você não segue aquela pessoa e aparece patrocinado. A pessoa está pagando para aparecer para você. Porque você ali tem forma de colocar pessoas que já entraram no seu perfil. Mesmo que não curtiu, não comentou, não fez nada, ela clicou, já configurou, você consegue. Consegue pegar ali a pessoa para aparecer para ela.
E tem a forma mais simples também de se fazer isso, que é direto no WhatsApp, que também tem uma opção ali de você fazer um anúncio patrocinado. E, assim, vou deixar aqui para vocês para perguntas, antes de eu passar para a Cris. Todas essas aqui são umas estratégias. Fazer sem, e no final, e uma estratégia para pessoas que fazem aí atividades online. Convida as pessoas para um grupo de WhatsApp. Mas nem todo mundo gosta de entrar em grupo. Ok, você tem formas, né, automações, como eu falei, uma das formas, pessoas aqui receberam, não sei se alguém que está aqui recebeu um toque, uma ligação, depois a minha mensagem, estamos na reunião, estou lhe aguardando. Foi uma ferramenta de automação que eu utilizei, que você consegue programar ali para mandar várias mensagens, que é diferente da lista de transmissão, que se a pessoa não tiver na sua listagem, corre o risco, com o seu contato salvo, corre o risco dela não receber a tua mensagem. Além de gerar bloqueio, então tem toda uma estratégia. Então, essa é a melhor forma que se tem. E sempre, mesmo que você inicie com uma automação, passar depois algo humanizado, em que você mandou uma primeira mensagem automática e depois passa ali para falar com a pessoa. E pessoas compram de pessoas. Perfil no Instagram, perfil no WhatsApp, preferência, foto, sua foto. Mas a minha logo é tão bonita, eu vou botar a minha... As pessoas gostam de ver quem é. Então, quando eu falo para as pessoas, olha, eu sou mãe, eu tenho uma filha de 3 anos, as pessoas já começam assim, cadê ela? Então, eu sempre faço stories. Hoje eu fui no shopping antes de vir aqui. Eu botei no meu status. Eu não sei se eu cheguei a botar no... Botei no story, sim. Ela lá, brincando. Porque as pessoas compram de pessoas. Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou esposa, eu sou empreendedora, sou dona de casa. Então, eu cozinho, eu limpo, eu passo, eu cuido de crianças. E o meu público maior é mulher. Então, quando eu falo, olha, como é que você dá conta, Lucia? Estratégia comigo, que eu digo, de como que eu vou dar conta? Eu sou social media, gestora de tráfego, em que eu faço os tráfegos pagos, anúncios online para outras pessoas de diversos nichos, assim como os posts. Como é que você cuida do seu Instagram? Existe uma coisa no Instagram que é agendamento de posts. Então, você não precisa sofrer. Eu até às vezes brinco, você está ali, naquele momento que você está ali, no banheiro, que você vai criar um post? Não. Tira um dia, quando você aprende a usar aí o Canva ou outras, tem as inteligências artificiais que te ajudam, e você consegue gerar legenda. Mas aí você não fica personalizado. É uma base. E você dá o seu toque, né? Dá a sua pitadinha ali para botar a cereja no bolo com a inteligência artificial. E dá para você criar aí uma legenda, que muitas pessoas têm essa dificuldade. Criei um post, como é que eu ponho a legenda? Pede ajuda. Eu tenho lá no meu Instagram, eu fiz até um Reels, que no Canva você consegue usar. Então, e vai, é estratégia. Quando não dá, por algum motivo, como a Cris, a Arlete estava conversando no início com a Cris, O Milagre da Madrugada, ela leu o livro, eu acho que é O Poder da Manhã, né, Arlete? Ou algo parecido, assim, em que, levantar mais cedo para fazer. Se você tem aquilo como meta, você vai dar o seu jeito de fazer. Se você precisa, claro, nada que vai abalar a sua saúde financeira, sua saúde pessoal, né, seu corpo, mas você se sente, né, o cérebro lembra, o organismo libera o hormônio do prazer, né, a endorfina, que quando a gente consegue, consegui, você se sente aliviada, você tem o fôlego para fazer mais. Então, você vai se sentir mais produtiva. Você se planejando, e aquilo entra no automático. Eu me lembro que a primeira vez que eu subi um anúncio, isso que eu mostrei para vocês aqui, eu vou aqui, clico ali. Eu comecei 8 horas da manhã, acabei meio-dia. Depois eu fui indo hoje. Em menos de 10 minutos, eu coloco o quê? A prática. A prática leva aí a perfeição a ser produtiva, então eu não sofro mais. Mas no início é igual quando a gente está ali aprendendo a dirigir. Vai toda dor.
Não, nem respira, né? Você nem respira. Depois você pega a prática. E aí você sente ali aquele prazer que você dá. Cara, eu peguei um carro, eu saí, fui de uma cidade para outra. A primeira vez que eu vim, claro, não sozinha, mas vim da Barra, até Piedade dirigindo. Claro, o marido gritando, acelera, acelera. E eu na linha amarela, não estou com pressa. Aí eu vi um carro piscando, entrando no túnel. Por que você freou? Tem um carro piscando, acho que o carro ali vai enguiçar, ó. Tu tá prestando atenção. Tu não tá, fica quieto. Aí eu freio, realmente, o carro, ele estava piscando o alerta que ele parou porque enguiçou. Eu falei, tá vendo, Titice? O marido gritando. Vocês gostam de gritar quando a gente está dirigindo, né? Mas desse jeito. E aí é praticar. Quando você sabe um pouquinho, tem uma noção, você busca um tutorial, você consegue já ir para um próximo nível. Que é o que eu falo, se eu der para quem nunca fez um bolo, eu vou dar uma farinha de trigo, açúcar, ovo, um pacote de chocolate e manteiga e fermento. Vai saber? Não vai. Tá ali o ingrediente. Mas eu não sou confeiteira, minha mãe é. Precisa me vendo fazer lá chantilly, glacê. Eu tenho uma noção. Talvez se eu pegar um tutorial, eu vou. É isso. Vou abrir aqui para vocês perguntarem quanto a isso e passo aí para a Cris, porque a Cris vai falar que não adianta nada ter essas estratégias de como você captar o cliente, depois, quando o cliente chegar, na hora de abrir a boca, não sei, não sabe, não conhece o seu produto, né? Perguntas? Luci, quanto tempo seria o mínimo para deixar rodando um anúncio? Eu sei que assim, o mínimo que eu quero dizer é assim, para a máquina entender para quem é direitinho. 3 dias. Com Não 3 é dias, muito. Tipo, com 3 dias, você consegue identificar. Mas tudo leva aí, tem momentos, né? Pode ser que naquele momento ali, tipo, é período de férias. Pô, meu anúncio está rodando há 24 horas, não chegou nenhuma mensagem. O que será que está acontecendo? Ah, tá, é umas férias. As pessoas estão de férias e talvez não estão. Se o teu público é mulher com criança, talvez naquele momento o celular só está vendo lá o bolo fofo, o tal do gato Tom. De vez em quando meu celular apita aqui que o gato está solitário, que o gato quer fazer xixi, quer fazer cocô. E a minha filha pega meu celular, gosta de ver esse tom. Então, assim, aí você vai com o tempo, vai vendo. Então, hoje eu consigo identificar, quando eu ponho um anúncio, tá? Pô, passou 24 horas, não chegou nenhuma mensagem, mas o alcance está legal, eu vou já trocar, mas no mínimo eu recomendo 3 dias, nunca o mínimo que o Facebook diz, R$ 5. Coloca sempre um realzinho a mais, vai que, porque a variação é do dólar, então se o dólar sobe, se o dólar cai, deixa R$ 6 e nunca arredondo, R$ 6 e alguns centavos por dia, 3 dias. Deu ok? Chegou a mensagem, estou vendo, está tendo retorno, seja qual for o objetivo do seu anúncio, e aí vai. Não precisa, para anunciar é caro, eu tenho que ter. Não, você vai escalonando. Tá. Em 3 dias eu recebi tantas mensagens, eu botei R$ 7 por dia. Então, se seu negócio tem saúde financeira, dá para você escalonar, botar 14 e ir aumentando, você vai aumentando. E vai sempre testando. Poxa, não chegou ninguém nesses 3 dias. Vou trocar a imagem, vou trocar o texto. Será que não é esse o público ainda? Até você pegar aí o ponto certo. obrigada, tá joia. Vai, Cris, ou alguém para perguntar, senão passa a palavra para a Cris. Perguntas, alguém? Bom, lembra quem já passa dos 30 anos aí vai lembrar daquela propaganda de mulher para mulher da Marisa, né? A Lucy, minha amiga, há quase 30 anos, tá? Aquela foto lá do casamento dela que ela mostrou para vocês. Eu fui uma das madrinhas e o meu filho, que tem 25 anos, é afilhado dela, tá?
Então, eu tenho um filho, o Juan Felipe, que tem 25 anos, é um empreendedor desde os 20 anos de idade. E a Lucia é madrinha, e ele foi padrinho comigo, porque o meu marido, também empreendedor, no dia estava fazendo pão, tá? Como assim fazendo pão? Eu sou empreendedora, eu vivo do empreendedorismo há cerca de 12 anos, tá? Foi uma escolha que eu fiz, depois de mais de 20 anos atuando na área comercial. Na época, eu gerenciava uma concessionária duas rodas de Ah, obrigada! Esse é o meu grandão, que é o meu, o meu marido, meu sócio. E a gente começou, eu casei em São Paulo, essa foto aí foi lá no cartório de Mauá. Nessa época eu trabalhava na Citroën do Brasil. A Citroën do Brasil foi o meu penúltimo emprego, né? O senhor Sérgio Abib foi o meu penúltimo patrão. Depois antepenúltimo, que depois eu voltei para o Rio, voltei para a Honda e encerrei minha carreira na Yamaha como gerente de vendas. E o meu último patrão, que eu demiti no ano de 2010, se tornou meu cliente. De quê? De consultoria de recursos humanos. Eu demiti o meu patrão para voltar a estudar. Fui cursar minha primeira pós-graduação, que foi Gestão Estratégica de Pessoas. E aí eu abri uma consultoria de recursos humanos no ano de 2010 e abri uma segunda padaria nesse mesmo ano com o meu marido. Já tinha uma, que foi quando a gente voltou de São Paulo para o Rio, e aí resolvemos abrir outra. E a consultoria a padaria era no mesmo bairro, na mesma cidade, que é a cidade de Niterói. Então, quando a Lucy ficou desempregada no ano de 2020, eu dei os parabéns a ela, finalmente. Opa, agora você vai empreender de verdade. Porque a Lucy sempre empreendeu, é que ela não sabia. Mas ela sempre ela empreendia como renda extra. Ela não sabia que ela era uma empreendedora. E às vezes a gente tem que empurrar a vaquinha. Não sei se vocês conhecem a história da vaquinha, né? A vaquinha foi empurrada, né, penhasco abaixo, para poder o fazendeiro cultivar, ter outros insights e crescer e prosperar, porque terra ele tinha, né? Conhecimento ele foi buscar, mas estava preso ali naquela única vaquinha como fonte de renda. Isso é um pilar de educação financeira, gente. Eu sou, como a Lucy falou, gestão de RH foi minha primeira formação. Eu também sou educadora financeira. O RH entrou na minha vida com a venda, tá? Eu já tinha uma trajetória na venda, inclusive conheci a Lucy dentro de uma empresa chamada Mil Assistência Médica, que na época era a maior empresa de plano de saúde do Brasil. Nós nos conhecemos na venda, a gente fazia a panfletagem manualmente. Nós andamos diversos bairros do Rio de Janeiro, de verdade, né, de salto alto, bonitona, todas as ruas, até fazer calo no pé, panfletando para vender plano de saúde. Hoje a gente tem o panfleteiro virtual, como o post que eu fiz lá, que é o menininho do Instagram e do Facebook, né? E a gente pode postar os anúncios no Instagram ou no Facebook. A Lucia é muito polida, né? Quando ela fala para vocês, quando vocês têm uma saúde financeira. Gente, de empreendedor para empreendedor. Se você não tiver R$ 7 por dia para investir no teu negócio, eu vou te falar, porque a minha primeira formação é em RH e aí eu sou também coach de carreiras. Continua na CLT. Eu fiquei na CLT até formar meu segundo negócio. Eu era CLT de dia, né? Fim de semana eu era RH, e no sábado eu era RH, e domingo eu era padaria, ajudando meu marido. Não foi assim, uau, né? Que eu pulei de cabeça. Isso foi durante 1 ano e meio, era uma loucura. Aí, quando eu percebi que eu queria, de fato, empreender, eu sempre gostei da parte de humanas, e aí surgiu, eu já atuando na área, né? Eu fui estudar para sair da venda. Na minha cabeça, gente, eu tinha que sair da venda. Na minha cabeça, eu tinha que fazer transição de carreiras. Eu amo trabalhar com transição de carreiras, eu atendo como coach de carreiras, porque nem sempre você precisa fazer uma transição de carreiras. Tem momentos que você, por exemplo, eu fiz uma transição de carreiras. Qual? Saí do mercado formal, trabalhando com carteira assinada, a grosso modo falando, né? Deixei de ser empregada para ser empreendedora. Quando foi isso? Lá em setembro de 2010. Setembro de 2010. E estou aqui em julho de 2023. Gratidão, Jesus, com a graça dele, já passei por todos os estágios que vocês possam imaginar
Não é glamour, não é stories, o carro importado. Já tive, sim, o carro importado. Me deu tanta dor de cabeça. Quando eu me tornei educadora financeira, percebi que eu fiz uma furada de um financiamento e eu acabei entrando de uma forma, passei o carro, né? Enfim, nem sempre você está andando de carro importado, você está morando na praia, né? Eu já morei na praia também. Te traz a felicidade, a plenitude que você está buscando. Por quê? Porque existe uma constância, existe algo que, para mim, hoje é principal, que é a minha paz. A minha paz está ligada ao quê? A perenidade. O que é perenidade? A sustentabilidade. Eu passei, serena pela pandemia. Primeiro, porque eu tinha certeza que só vou morrer a hora que Deus quiser. Aí a minha história, né? O primeiro milagre foi há quase mais de 20 anos atrás, eu tive um traumatismo craniano. Aonde? Em São Paulo, né? São Paulo é minha terrinha. Eu quase morri lá e aí eu voltei para casar lá, né? Minha segunda terrinha. Então, assim, eu já tinha essa certeza. Vou morrer na hora que eu tiver que morrer. Segundo, foi só pano de fundo. Eu já vinha estruturando. Vai vencer sim, Josi. Vai vencer. Eu já vinha estruturando, reestruturando um negócio. Gente, eu sei o que é você estar com uma empresa quebrando, um monte de credor te ligando e funcionário olhando para você. Cadê meu salário? Acontece que eu já tinha vivido isso antes na empresa de um empresário que eu trabalhei. Eu não era dona da empresa, mas eu era gerente. E eu tinha que dar conta daquilo. Por isso eu escolhi o empreendedorismo. Eu falei assim, pô, se eu estou fazendo tudo isso pelo outro, pelo patrão, eu vou fazer para mim. E aqui estou fazendo até hoje. Então, assim, outra fala muito polida da minha amiga Lucy, ela é muito polida mesmo, né? Gratidão por isso, Senhor. Gente, Facebook, Instagram, não existe rede social, crianças. Ei, meninas, não tem rede social nada, é rede de negócios. Ponto. Ponto. Ou alguém aqui vende muito para os amigos? Quem aqui vende todo dia para os seus amigos? Levanta a mãozinha aí no Zoom. Eu tenho um monte não, mas eu tenho mais ou menos uma meia dúzia de amigos da faculdade 1 que me ajuda. Mas me ajuda porque eu tenho um projeto social, que eu sou cofundadora desde 2017, eles são voluntários nesse projeto, ponto. Que funciona 100% online. Pergunta quem que compra alguma coisa minha. Compra nada, menina. Compra nada. Rede social, você vai vender para os seus amigos? Vende não. Apesar de que eu tenho um desbloqueio com a Lucia, a minha tia de sangue comprou o nosso primeiro curso em 2020, que foi um Organize e Equilibre. Eu falando sobre organização financeira e a Lucy de PO falando sobre organização do ambiente. E o ticket médio dele não era pouquinho, sim, R$30, não, foi R$297 que ela pagou, tá? Tia Elzinha, tá lá. A gente usava a Hotmart. A Lucy ainda usa, ainda eu que demiti a Hotmart, fiquei só com a Eduz. Me identifiquei melhor com a Eduz. Gente, o trabalho é esse. Qual é o trabalho? Configurar o anúncio do Facebook. Ninguém fala isso para gente. Alguns falam, mas não dizem como. A Lucy cantou O Caminho das Pedras. O perfil do cliente. Você não vai vender nunca nada se você não souber quem é teu cliente, aonde ele está, qual o nível socioeconômico dele e o que você tem que fazer para poder vender para ele. Isso não sou eu que estou falando, isso não é o marketing digital que está falando, isso é a ciência marketing. São os 4 P's do marketing. Eu estudei 4 P's do marketing em 2010, na minha primeira pós, que foi gestão estratégica de pessoas. Eu tive uma aula de gestão estratégica de marketing. 4 P's. Aquela estrelinha que a Lucy mostrou ali. Aquilo ali, ó, só foi adaptado para o marketing digital. Produto. O que é teu produto? O que é teu serviço? Preço. Tem gente que não consegue precificar o seu produto, o seu serviço. Como é que vai vender? Ponto de vendas. Aonde você vai vender? Aí é lindo, porque no marketing digital, com o online na nossa vida, a gente tem aqui, ó, a Arlete lá da Pensilvânia assistindo aqui, participando da nossa reunião. Isso é lindo. Há 20 anos atrás, quando eu era gerente supervisora de vendas, eu tinha que bater os pontos de venda presencialmente para ver como é que está vendendo.
Aí fazia planilha, e comprava, pedia panfleto para gráfica, e mudava a ação de marketing, e mudava a campanha. Gente, hoje o marketing, as ferramentas, como a Lucy mostrou, que elas otimizam o nosso tempo. E o último P dos 4 P's é a promoção. Ah, Cristiane, eu vi na internet que tem 7, 8 P's, tem, mas essa montanha de P's aí que surgiu depois é exatamente a galerinha do marketing digital. Eu estou trabalhando com o conceito raiz para vocês, porque quando a gente tem raiz, a gente suporta. A gente suporta a pandemia, suporta a tempestade, suporta não ter o dinheiro para pagar as contas hoje, amanhã a gente vai fazer, vamos trabalhar. O que acontece? Quando eu me tornei educadora financeira, eu também estava estudando PNL. Eu não atendo como terapeuta, mas posso. Então, o que eu aprendi? Eu aprendi que o dinheiro é emocional, que a forma como eu lidava com o meu dinheiro e como nós lidamos com o nosso dinheiro tem a ver com as nossas emoções. E está tudo bem. Se eu identifiquei que eu estou lidando de uma forma ruim, eu escolho melhorar isso. E como é que eu posso melhorar isso? Tá? Então, não adianta você ter um negócio e estar concentrado só nas contas que você tem que pagar. Entendam que as contas, para quem está no empreendedorismo, conta faz parte do processo, tá? É cíclico. Vai vender, vai ter conta para pagar, vai vender, vai entrar dinheiro, vai ter boleto saindo, está entrando, está saindo. É a contabilidade, é o ativo e o passivo. É assim o tempo todo. Não importa se é você, se é um negócio assim pequenininho, se é uma micro, se você tem funcionários, se é uma mega empresa. Vai ter entrada e saída, sempre. Como você lida com isso? É que vai fazer toda uma diferença. Então, quando é que a gente melhora, que a gente cresce? Quando a gente para de olhar para a falta, porque nós estamos ligados à escassez, isso é fato, né? Principalmente nós aqui no Brasil, a Arlete está fora, deve perceber essa realidade, é que a gente olha logo porque não tem. Quando a gente muda, a gente começa a ver o que tem. Ah, eu sei que não tem isso, mas o que eu tenho? Então, eu sou muito grata pelo que eu tenho e como é que eu posso melhorar isso? Aí a gente concentra em fazer mais dinheiro. Fazer dinheiro é um dos pilares da educação financeira. Fazer dinheiro, o empreendedor faz, nós fazemos dinheiro o tempo todo. Como? Com o nosso trabalho. É o nosso trabalho, é a geração de renda que vem através de nós. Quanto mais a gente faz isso, quanto mais resilientes, quanto mais informados, quanto mais conteúdo, quanto mais aprendizado a gente tem, melhor a gente vai fazendo, né? Como a Lucy deu o exemplo, hoje ela leva 10 minutos para fazer um anúncio no Facebook. Ok. O nosso cérebro aí tem uma pegadinha aí, tá, gente? Aí eu venho com a propriedade da neurociência. Nosso cérebro, ele foi programado para nos proteger desde lá para a história, tá? Desde o Homo sapiens, desde o período lá do Paleolítico e tal, antes do homem construir o fogo, né? Inventar o fogo lá, não sei se foi com a pedra, não me lembro se foi com a madeirinha, mas saiu o fogo. O fogo foi para quê? Foi para proteger. Foi para aquecer e foi para proteger de quê? Dos animais ferozes, o ambiente era hostil. Por quê? Nossa mente faz isso com a gente o tempo todo. Então, o nosso cérebro está programado. Tem um negocinho assim, ó, que parece que quando a gente nasce, alguém aperta um botãozinho assim, pim! Não pode mudar, não. E aí a gente vai repetindo padrões. E nós começamos a não gostar da mudança. E quando a gente está aprendendo algo novo, nós estamos construindo novas habilidades que a gente não tem ainda. Por que a gente procrastina? Porque o nosso cérebro ele manda um comando assim para os neurônios. E ela não sabe fazer isso, não. Aí tem os autossabotadores, como a Daniela falou, aí começa a reclamar, né, comigo mesmo, eu começo a brigar comigo mesmo, isso é uma autossabotagem que a gente faz com a gente sem perceber, que é inconsciente. Começa a reclamar. Aí o que a gente faz? A gente dá uma travada. Por quê? Porque nós somos programados a isso. Não, eu não vou... ela está aprendendo algo novo. Mas isso é diferente. Mas você pode se machucar com isso. E aí começa um monte de para travar a gente. Porque
A zona de conforto é um lugar maravilhoso para o nosso cérebro. Então, se a gente não se desafiar, não se autodesafiar, eu vou fazer sim, a gente não faz. Isso é fato. E toda vez que a gente está aprendendo algo novo, existe um processo, né? Vai falar um fenômeno, porque é lindo, né? Então, chega a ser um fenômeno, mas é um processo fisiológico que chama neurogênese. Se vocês forem no Google digitar neurogênese, vocês vão entender o que é. A neurogênese, a grosso modo falando aqui, sem falar como cientista que eu não sou, falando uma linguagem para todo mundo entender, a neurogênese é quando o nosso cérebro está construindo novas redes neuronais. Sim, isso acontece até depois da melhor idade. Que antigamente a ciência dizia que o cérebro só produzia neurônios até X idade. Tipo, quando a gente chegava lá aos 50, já começava no período do emburrecimento. Não é verdade. Não é verdade. Essa teoria, ó, já caiu por terra já tem um tempo. Inclusive, até um cérebro que tem algum tipo de problema, tipo, teve um pequeno derrame, ele é capaz de produzir novas redes neuronais. É só ser estimulado para isso. Que aí ele está com uma fisiologia comprometida, tem comprometimento de células. Mas nosso cérebro tem essa capacidade de construção de novos neurônios. E a gente fica enjoada, né? Com medo, aquela sensação de medo, ou então dá sono, ou então que ela começa a procrastinar. É exatamente quando a neurogênese está acontecendo. Por isso, existe aquela vibe que o pessoal fala muito, e eu super apoio, que é o tá com medo, vai com medo mesmo, e o feito é melhor do que o perfeito não feito. Começa a fazer, se desafia, começa a fazer, que em algum momento você vai melhorando, e aí a coisa vai acontecendo. Não adianta chegar lá no gerenciador de anúncios e configurar o cliente, o perfil do cliente ideal. Eu quero um cliente de olhos azuis, morador lá do bairro tal, que ganhe tal, né? Como a Lucy mostrou ali. É assim que a gente faz? Mas aí você precisa entender se esse cliente é comprador do teu produto ou do teu serviço. Porque onde é que a gente mete a cara, né, e dá com os burros na água? É quando a gente configura um cliente, um perfil de cliente, que não tem nada a ver com aquilo que a gente está oferecendo. Por exemplo, eu e a Lucy temos uma mentoria que é o programa de acompanhamento Venda Mais. Esse programa de acompanhamento Venda Mais, qual é o nosso perfil de cliente? São pessoas que estão iniciando no empreendedorismo. São pessoas que estão aprendendo a divulgar seu produto no online. Pessoas como vocês, que já entenderam que dá para fazer dinheiro, mas precisa aprender um pouquinho mais. Esse é o nosso público. Não dá para a gente vender a mentoria Venda Mais para um empresário, por exemplo, que já está estruturado há 20 anos com o negócio dele. Eu atendo como consultora empresarial há mais de 10 anos. Eu não vou oferecer uma mentoria Venda Mais para um ex-patrão meu que lá atrás eu demiti. Por quê? Porque ele vai rir da minha cara. Ele vai falar, você está querendo que eu vá aprender o beabá? Onde é que eu estou? Não, não faz sentido. Então, a gente precisa entender o que faz sentido para o nosso cliente, para poder vender de forma adequada. Quem vende produto? Eu também vendo produto. Por exemplo, eu vendo livro. Também vendo livro no online. Eu escrevo. Então, toda vez que lanço um livro, que eu sou coautora, que eu participo, eu tenho lá minha cota pela editora. Quando eu vou configurar o meu público, que aí quem faz essa parte para mim é a Lucy, se eu colocar um público que não gosta de leitura, um público que é muito executor, que quer fazer para andar mais rapidinho, esse público não vai conectar comigo. Eu vou vender para esse pessoal? Não. Não. Por quê? Porque é um perfil mais executor. Por exemplo, a Lucy é uma pessoa muito executora. Missão dada é missão cumprida. A Lucy consegue assoviar, chupar cana e tocar gaita tudo ao mesmo tempo, ainda olha Malu. E tá tudo bem. É o perfil. Se eu estou atendendo um cliente nesse perfil, não adianta eu falar para esse cliente sobre fundamentação científica,
do método tal que eu utilizo lá minha mentoria de vendas, eu utilizo um método FAIR, que é um método que eu criei. Eu falo um pouquinho sobre esse método FAIR num livro, Manual de Organização Financeira para Empreendedores, onde o meu capítulo é negociação prática para clientes, para fornecedores. Eu esboço ali o método FAIR, mas não explico, eu só esboço. Até porque, senão eu ia estar entregando ouro para a editora. Foi minha primeira coautoria. Uma pessoa que tem um perfil muito executor, não adianta eu falar para ela do método, ela não é ligada a métodos e processos, ela quer entender o seguinte: onde é que eu começo, como é que eu vou chegar no nível que eu preciso, o que eu tenho que fazer para conseguir isso mais rápido. Ponto. Então, eu vou atender ela do mesmo jeito, mas falando uma linguagem que atenda ao perfil dela. Por exemplo, tá? Que perfis são esses? Perfil, aqui eu já estou falando de perfil comportamental. Eu trabalho com a metodologia DISC. Então, eu trabalho pela metodologia DISC, existem 4 perfis comportamentais. O executor, que é o dominante, que é o rapidinho. Existe o planejador, que é o estável, pela metodologia original. DISC, que é uma metodologia norte-americana, nasceu lá nos Estados Unidos, não sei se a Arlete conhece, sob o professor William Moulton Marston, que é o criador da Mulher Maravilha e da máquina detectora de mentira. Foi ele que fez tudo isso. Claro que ele já morreu, já tem um tempinho, tá? Ele morreu no meados do século passado, mas ele fez, essa foi a contribuição dele toda para a humanidade, e até hoje a metodologia diz que é a mais utilizada mundialmente falando. Eu sou analista comportamental DISC. Então, eu trabalho dentro dessa metodologia. Tem os comunicadores, que são pessoas assim como eu e a Arlete, que também comunica bastante. Dou um chute para o gol, que a Arlete tem um comunicador alto. A gente já começou se integrando aqui. Eu achei que ela estava em Minas, ela está lá na Pensilvânia. Né? E a gente está tudo bem. Comunicador são as pessoas que gostam de conexão com pessoas. Tá? E tem o analítico, que é aquela pessoa mais reservadinha, que fala menos, que é focada no método, no processo, como é feito, quem que criou. Por exemplo, se eu for atender uma pessoa para vender uma mentoria, por exemplo, vou vender uma mentoria de perfis de comportamento, vou mapear seu perfil. Tem uma mentoria que eu chamo que é o Plano de Desenvolvimento Individual e Comportamental. Se eu estou atendendo uma pessoa que tem um perfil analítico, eu preciso detalhar para ela quem criou a metodologia, qual é o método que eu utilizo, que não fui eu que criei esse método, quem criou foi o professor William Moulton Marston. Tem que falar onde ele nasceu, de preferência, o ano que ele morreu, né? Aí que ele criou a Mulher Maravilha, é o pai da Mulher Maravilha, da máquina detectora de mentira. Isso tudo vai fazer sentido. E às vezes a gente perde venda, por quê? Porque a gente não está conseguindo entender com quem a gente está falando. Então, vamos pegar aí a métrica, a mágica da Lucy. A Lucy ensinou, né, o empreendedor, ensinou você a configurou o cliente ideal. Maravilhoso, ali no perfil. Como é que a gente chega nesse cliente ideal, Cristiane? A gente testa, a gente faz brincadeirinha o tempo todo. E qual é a brincadeirinha? Eu tenho uma brincadeirinha, eu patrocino R$30. Do jeitinho que ela explicou. 10, 10, 10. Na minha brincadeirinha, no penúltimo anúncio que eu fiz, patrocinei por engano, que teve uma mudança no meu Facebook, até meu Facebook foi comido por um hacker, aí depois eu saí, hoje eu sou a rainha do Facebook, tenho um monte de contas depois disso, né? Já tinha várias contas de anúncio, mas só tinha um perfil. Depois, é para ter, então, agora eu sou a mulher do perfil, tem um monte de Cristiane, sou eu mesmo. Porque além das contas de anúncio, elas têm que estar vinculadas a um perfil. Se aparece um maluco aí e leva embora teu perfil, você fica sem conta de anúncio, né? Então, aquilo que a Lucy falou, a gente vai aprendendo com as dores, a gente vai passando pelas dores e vai sendo resiliente. Mas nós configuramos um perfil para mim que eu patrocinei por engano,
gerei um boletim para testar, depois desse vucu-vucu todo aí, com o meu Facebook, né? Deixa eu ver aqui se isso aqui, aí gerei, paguei. Tinha um anúncio que eu fiz em abril, que eu esqueci de dar o tempo de terminar. Eu coloquei assim, escolhi uma opção que tem veicular até pausar. E aí acabou o crédito, porque era numa conta de anúncio, estava ligado numa conta de anúncio, que eu não tinha cartão ali. Aquela conta era para paga. Aí eu paguei, tem que estar sempre público, Josilene, tem que estar sempre público, para ele poder te mostrar para a galera, né? Para geral. Aí eu fui paguei o boletim, R$ 30. E aí fui trabalhar, né? Fui trabalhar presencialmente nas atividades eu tenho uma pequena panificadora, uma fábrica, né? Uma unidade fabril, e aí de vez em quando eu vou lá. Nesse ciclo, estou indo quase dia nenhum, mas tem de vez em quando uns ciclos que eu vou direto. Deve ser público, né, Luci? Ela entendeu. O que acontece? Sem querer, eu patrocinei isso aí, paguei o boleto. E aí começou a chegar mensagem no meu WhatsApp. Oi, com a minha fotinha. Eu nem lembrava desse post, porque eu tinha feito no início de abril, antes da Páscoa. Ué, o que é isso aqui? Aí eu fui, mandei um zap para a Luci. Você tem algum anúncio nosso aí rodando? Chegou minha agenda aqui, não é nem meu e dela, é só meu. Não, tem anúncio não. Ué, então o Instagram está entregando de grátis, um patrocinado para mim? Aí eu fui lá ver. Eu vou deixar esse trem aí para ver como é que é. Então, assim, R$ 30, 3, 10, 10, 10. Chegaram 3 pessoas, 2 fecharam. Uma fechou uma mentoria comigo e com ela, individual. Essa mentoria, que a gente trabalha venda mais só que individual. Então, é uma pessoa que já vende no online, já tem mais de 10 mil seguidores. Na verdade, já tem um perfil construído no online, mas vender que é bom estava neca de pitibiriba, como diz a minha mãe, né? E aí chegou até a gente e, graças a Deus, está começando a vender. E aí comprou a mentoria individual, nós atendemos um grupo, eu, ela e ele, que é uma pessoa masculina, né, para contrariar o ditado de só mulher, ia ser um homem, e está tudo bem. E a outra comprou eu estou atendendo o individual com finanças. Ela olhou a minha agenda, tem todas as mentorias, e ela, preciso disso aqui, da área financeira, empreendedora também, na área de alimentos. Então, olha só, gente, cada pessoa, e a terceira, acho que era um passeador, passou ali, caiu ali, nunca mais falou comigo. E olha que eu cutuco. Gente, já pensou? Isso é lindo. Se R$ 30 nesse perfil trouxe 3 pessoas, 2 fecharam, e se fosse R$ 300? Eu teria 30. Aí é o que a Lucy falou. Aí entra o planejamento. Será que eu daria conta dos 30? Naquele momento, não. Hoje eu daria, porque eu estou num ciclo mais home office, menos atividade presencial. Então, hoje eu dou conta de 30 clientes, se vier. Chega aí, cliente, que eu estou te dando conta. Nesse período, isso eu estou falando do mês passado, na verdade, foi em junho que aconteceu isso. Em junho, por engano, entrou um post que eu fiz no início de abril, era a minha agenda de abril, ainda bem que não estava assim, agenda de abril, estava assim, agenda aberta. E as mentorias, se tivesse agenda de abril, não ia fazer o menor sentido. Entrou. Então, é um teste que a gente tem que fazer. Mas hoje eu já sei quem é o meu público. Hoje, eu já sei para quem que eu quero falar. Qual é o perfil de cliente que eu quero atender? E aí a gente descobre, às vezes, que, de repente, você está num estado, está num país e tem público em outro país. Aí você pode usar as hashtags, como ela falou. Eu, por exemplo, estou no Rio de Janeiro, mas eu uso hashtag Goiás, hashtag Bahia, hashtag São Paulo eu sempre usei, até quando não tinha hashtag, né? Mas eu tenho um pezinho lá em São Paulo. Mas, e aí, por quê? Porque a Lucy, quando começou a fazer essa configuração no meu perfil do Facebook, ela entendeu, ela falou, ué, olha só, tem um monte de gente aqui, seu público maior de pessoas que te seguem são desses estados aqui, ó. E aí, aproveitando isso, a gente trabalha o quê? De uma forma mais assertiva. Você imagina como é que a gente ia chegar nessa informação se não tivesse essas ferramentas digitais? Não ia chegar nunca. Como é que você ia saber se você está num estado que tem gente que te enxerga lá de outro estado?
Então, tem coisas que precisam ser assertivas e alinhadas. E aí, quando o cliente chegou, por que chegaram 3 clientes e eu fechei 2? Porque eu soube atender esse cliente com técnicas, porque venda é técnica. Se ferramenta de marketing digital, as redes sociais, que ela falou, que eu já manda real, as redes de negócios, se você precisa ter o conhecimento para operar, a venda é técnica. É conhecimento e técnica. Então, eu vou usar a palavra adequada. A gente estava conversando aqui, eu e a Arlete no começo, e aí a Arlete falou que ela ficou impressionada com o poder do não, né? Como que o não ele é nulo. Aí Daniela entrou nesse período. Então, se eu já sei que o não é nulo, eu não posso atender. Eu escolho não atender um cliente pelo WhatsApp colocando não na frente. O senhor não poderia ou não poderia vir semana que vem? Não poderíamos agendar para semana que vem? O cliente vai falar, não, não. É mais fácil ele dizer não. Só que se a gente não tiver essas informações, a gente não tem clareza. E aí a gente, às vezes, se esforça tanto, atende para tudo que está fazendo para atender aquele cliente e não fecha. E às vezes não fechou por quê? Não é porque o cliente é um caroço, aqui no Rio a gente chama de caroço, né? Aquele é o Zica de São Paulo, viu, Daniela? O Zica em São Paulo, aqui no Rio, chama caroço. Não sei nos Estados Unidos, lá onde a Arlete está, como é que chama o cliente, aquele cliente que a gente não consegue fechar de imediato e ele só azucrina a gente. Que todo cliente vai azucrinar. É isso que a gente ensina na nossa mentoria. Por quê? Porque a azucrinação é uma etapa do processo de venda do modelo mental. Eu só vendo depois que eu contorno a azucrinação do cliente, que é o quê? A objeção. Isso é neuromarketing. Então, se eu não contornar a objeção do cliente, eu não vou vender. Ah, Cristiane, mas esse pessoal que vende tanto no digital, o cliente clica no carrinho e leva embora. Gente, o cliente pode clicar no carrinho e levar embora. Como que o cliente clica no carrinho e leva embora? Uma loja tipo Shopee, uma loja tipo lojas de marketplace. Se a gente vende produto numa loja de marketplace, é uma coisa. Agora, se você está vendendo serviço ou um produto que é você que faz, é tipo artesanal, é uma roupa que você confecciona, tem o teu imprint ali, é um produto de artesanato que você faz, ele não pode ser vendido em larga escala. Porque tudo que você vende em larga escala diminui o valor para o cliente. Por que diminui o valor? Porque todo mundo tem. Quando você trabalha de uma forma detalhada, de uma forma manual, artesanal, focada, concentrada no cliente, você está agregando valor para o teu produto ou para o teu serviço, tá? Aí a gente fala, escalar porque é uma quantidade grande de gente. Mas aí, essa quantidade de gente que compra, faz recompra? Não. As estatísticas mostram que não, você pode vender, vendeu, escalou, vendeu, mas não é a recompra com a mesma intensidade de quem comprou uma vez. Eu trabalho com perenidade. Lembra que eu falei no início? Empreendedorismo, para mim, é perenidade, é sustentabilidade. Então, o meu cliente, ele vai comprar de mim várias vezes. E quando ele não tiver mais nada para comprar, que ele vai sempre ter alguma coisa para comprar. Se em algum momento que nós somos cíclicos, num ciclo dele não precisar de nenhum serviço meu, ele vai me indicar um outro cliente, amigo que esteja precisando. E aí eu vou ter perenidade com o meu negócio. Eu não vendo, eu nunca trabalhei na vida para vender uma vez só para o cliente. Sempre foi assim. De curso, que eu trabalhei muitos anos, 7 anos na antiga SOS Computadores, de curso a carro importado. Eu nunca trabalhei para vender uma vez só. Eu sempre trabalhei focada na recorrência. Olha, quando você for trocar seu veículo, seu carro, me liga, lembra, traz aqui para avaliar, tá? E assim funcionava. Por quê? Porque a gente come uma vez só? Não. A gente não come todo dia? Então, eu escolho ter o cliente constantemente comigo. Sempre. Aí, como nós somos cíclicos, por exemplo,
Tem cliente que eu não atendi esse ano ainda, mas o ano passado eu atendi 4 vezes seguidas. Terminou uma mentoria, começou outra, terminou uma mentoria, começou outra, terminou uma mentoria. Por último, eu atendi como terapeuta. E aí a gente fez um trabalho bacana dentro de PNL, e eu sou muito grata que desbloqueou, que ela tinha um bloqueio para falar em público, e ela entrevistou a Ana Hickman, é uma PO. Quando depois que ela entrevistou a Ana Hickman, acabou meu trabalho com ela, e aí a gente se fala e tudo mais, mas foi lindo, né? Chegamos lá ao objetivo desejado. Em algum momento ela volta, mas e o que ela indica? E o legado que ficou? Né? Então, desenvolvimento humano é isso. A Leti sabe disso. Desenvolvimento humano é constante, mas, de repente, o teu cliente já chegou aqui no nível de desenvolvimento que ele tinha maturidade para receber naquele ciclo, e está tudo bem. Ele vai sumir por um período, mas o teu legado ficou. Quando ele quiser voltar, ele vai te procurar. Enquanto ele não volta, ele está indicando outros para você. E permanece ali no teu Instagram. Ele não vai deixar de te seguir, ele vai fazer stories, vai te marcar, ele vai falar bem de você. Isso é vender de uma forma relacional, vender com constância. E é isso que eu faço dentro do empreendedorismo, que eu já fazia antes. Se eu não fizesse antes, ia ser talvez difícil para mim me manter no empreendedorismo. Mas eu já fazia, eu escolhi desenvolver essas habilidades, e aí foi mais assertivo estar dentro do empreendedorismo fazendo. E é isso que a gente oferece, meninas. Esse é o nosso trabalho. A gente trabalha para quê? Para que o nosso cliente gere resultado. A gente trabalha para que o nosso cliente, de fato, de verdade, tenha clientes no negócio dele. Nós não gostamos de falar, eu particularmente, né? A Lucília até falou que pode ser alguma crença limitante minha, mas tá tudo bem, eu ainda não achei, não descobri ela, mas eu não gosto de falar assim, vem fazer a nossa mentoria que vocês vão faturar XK por mês. Sabe por quê? Porque eu entendo os perfis comportamentais. Então, eu sei que uma pessoa que tem um perfil executor comunicador, ela vai fazer muito mais rápido do que uma pessoa que tem um analítico mais alto, um planejador mais alto. E está tudo bem, ambas vão fazer. Mas o que a gente tem como promessa? Nós começamos esse trabalho, eu com a Lucy, de mentoria específica para venda, porque curso e treinamento e mentoria a gente já faz desde o ano 2000. Esse trabalho que a gente está trabalhando focado, concentrado em vendas, onde inclusive eu entrego um e-book do livro, esse livro que eu falei, eu tenho até ele aqui, eu falei para vocês, mas eu não mostrei, né? Eu entrego o e-book gratuito desse livrinho aqui, que é o Manual de Organização Financeira para Empreendedores. Foi coordenado pela Aline Sopper, que foi minha professora de educação financeira. Fez tanto dinheirinho no Brasil que hoje ela mora nos Estados Unidos, tá, Arlete? Ela mudou. Ela se mudou em janeiro, está morando na Califórnia. Está morando e o negócio dela continua aqui e está tudo bem. Esse livro aqui esgotou a primeira edição em dezembro do ano passado. Então, não tem mais para vender nas livrarias. A gente só, cada coautor tem o seu. Até a Aline estava sempre a vender. Mas o e-book, que é o livro digital, cada coautor tem o link para vender. No meu Instagram tem lá um destaque, livros e leituras, e aí você consegue comprar por ali. Na nossa mentoria, eu entrego um e-book desse livro gratuitamente. O que eu faço? Eu falo na página 66, que é o meu capítulo, sobre negociação prática. E nessa nossa mentoria, eu explico de forma prática esse ciclo de negociação que está aqui na página 67. Eu explico como fazer na prática o ciclo da negociação. E o ciclo da negociação, esse filho é meu, isso aqui fui eu que criei, faz parte do método FAIR, que é meu método de vendas, tá? Então, claro que eu não ia entregar o método inteiro aqui, eu só mostrei o ciclozinho, como que começa, né? E o método em si, eu ensino dentro da nossa mentoria, que é como, de fato, eu vou pegar o não e converter em ONA. O não sozinho é nulo, é zero. Mas tem uma técnica converter em ONA. E aí ele vira sim. E aí o cliente
compra. Todos os clientes compram, Cristiane? Todos os clientes compram, mas não compra todo mundo no mesmo momento. Se você continuar aplicando as técnicas com recorrência, quem não comprou hoje, compra amanhã. Se não comprar amanhã, depois de amanhã. Isso é venda relacional. Lembra que eu falei? Eu quero que o cliente compre comigo várias vezes. A gente precisa do cliente recorrente para manter a perenidade e a sustentabilidade do nosso negócio. Então, é isso que eu ensino de forma prática, tá? Para vocês. E tem também a situação, né, Cris, que o cliente não compra naquele momento, mas indica. Ainda tem esse porém, né? E vem depois. Aí depois ele compra, mas já fez várias indicações. Várias indicações, se torna afiliado e é muito bacana. E aí a gente desbloqueou, de março para cá, nós desbloqueamos o primeiro selo da Eduz, que é o selinho até 100K. Tá? E se a gente não está fazendo live, a gente não está... Primeiro porque existe um viés de descrição da minha parte, e segundo o quê? Mas é o nosso resultado. Quem compra a nossa mentoria, que entra lá dentro da Eduz, já vê lá que nós temos o primeiro selinho desbloqueado, que é o White Belt, tanto na minha Eduz quanto na da Lucy, que é um prêmio que a Eduz entrega para quem já vendeu de 0 até 100K. Então, quem está na faixa de chegou até 100K de venda, já recebe esse selinho da Eduz, tá? Não tem stories, não tem post, a gente não sai divulgando isso aí para todo mundo, mas esse é o nosso resultado de março para cá. Graças a Deus, e o nosso trabalho, né? E as indicações, e isso é algo perene, constante, que a gente não começou a fazer em março. A gente começou a fazer há 3 anos atrás, né? Mas intensificou a mentoria mesmo, a primeira turma, a gente abriu em março. E nós estamos com inscrições abertas para formar uma nova turma, porque a gente segura na mão por 3 meses. Até passa um pouquinho, dependendo do case, do momento, da circunstância, a gente avalia. Mas nossa promessa é manter o empreendedor ali, nosso acompanhamento por 3 meses contínuos, até o empreendedor começar a vender. Só não vai vender se ele não quiser, se ele ficar doente. Às vezes acontece. Nós temos um caso de uma aluna que teve um problema sério de saúde, aí ela falou, olha, eu aprendi muita coisa, mas nesse momento eu quero só terminar. Eu não estou em condições de desenvolver a venda. Não é o meu momento agora devido a XYZ situações de saúde. E está tudo bem. E o nosso acesso na Eduz, ele é perpétuo, tá? Nós não colocamos 2 anos, e aí depois você tem que fazer a recompra, não. Por que, Cristiane, se você falou que quer o cliente compre sempre contigo? Eu quero que o cliente compre sempre conosco outras mentorias, outros processos de coaching, outros treinamentos, outros cursos, outros livros. Eu não vou colocar o cliente... Isso está ligado ao nosso valor. Eu e a Lucy temos esse valor, porque eu trabalho com andragogia, né, que é a educação para o adulto, e a Lucy é professora, né? A professora, na verdade, é a Lucy, não sou nem eu, por formação. Mas a gente tem esse valor. Que valor é esse? O valor do conhecimento, que o conhecimento realmente abre portas, rompe fronteiras. E quando a gente limita, é incongruente com o nosso valor. Ah, tá tudo bem que X, Y, Z, N professores, N players limitam. Tá tudo bem, é um direito deles, mas é incongruente com o nosso valor. Então, todos os nossos treinamentos, a gente coloca acesso ilimitado. Todos. Para quê? Para que a Não pessoa... só o acesso ilimitado, e fácil acesso a gente, ninguém some. o fácil acesso, Às vezes acontece, né? De chamar Não no responde WhatsApp de na hora. manhã e a gente não responde na hora, a gente responde antes do dia acabar. Mas a gente responde. Tem uma das nossas mentoradas aqui, eu vi aqui, né? Assim que acabar que eu vou responder a ela, me pedindo lá, que fez um rios, que salvou o vídeo, que não tá, eu não entendi muito bem, mas está pedindo uma ajuda, porque uma das coisas que também, dependendo aí de qual que a pessoa faça, né? Gente, a minha câmera deu um pico de luz e a imagem sumiu, então ninguém está me vendo, né? Pelo menos para mim, que está com tudo fechado. Voltou. Então, voltou. E aí, o que acontece? A gente não fala só...
Sem te ela está cortar, pedindo... Elaine caiu e não conseguiu voltar. Estou vendo aqui agora. Ou ela saiu? Não, ela falou, Cris, minha conexão... Eu estou vendo aqui agora. Tava um negocinho, estava vibrando, né? Aí você falou, mentorado que com dúvida. Aí eu estou vendo aqui agora. Minha mandar o conexão link. caiu e não estou conseguindo. Então, a gente tem aí essa da personalizado, né? De acordo com o perfil, os grupos, então a pessoa ali está numa mentoria que é exatamente como usar as redes sociais. Então, ela mandou agora, quase 9h30 da noite, pedindo desculpa, mas eu vou dar um retorno para ela. Às vezes não dá, mas a gente deixa ali que não é, tipo... Por enquanto, a gente consegue atender todo mundo. Quando não tiver, estamos indo para esse patamar de deixar uma equipe atendendo, né? Tendo suporte, então vai já temos alunos que são afiliados nossos. A meta agora é treinar o afiliado para realizar uma ajuda aí com a gente no futuro, né? Porque uma das premissas, assim, se a gente está em estratégias de vendas e a pessoa chegou, olha, eu tenho um conhecido aqui que quer fazer, eu vou dar o link para comprar. Não, vamos ensinar você a se afiliar, e aí, porque já faz parte do nosso programa de acompanhamento. Para quando tiver o seu produto online, você já está ali. Você já tem a sua conta criada na plataforma, você já sabe como faz, então você já vai sentir, antes de botar o seu, vir a mensagenzinha lá no celular. É Pix gerado, venda confirmada, depende da mensagem lá da plataforma, né? Você abriu o seu aplicativo e tem ali um saldo, igual o saldo de banco, para sentir o gostinho. E aí deu mais, né? Gerou ali uma injeção que a pessoa, opa, agora eu quero criar meu produto, gostei disso. Veio aqui, veio um plim-plim no celular e vi que uma venda foi... É mais da marca que jogo. Venda confirmada. Isso, venda confirmada. E aí, pronto. Então, vai. E aí a pessoa pode ter um e-book. Mas o que eu vou vender? Você pode colocar a sua habilidade do que você faz. Todo mundo tem uma habilidade. Talvez a pessoa vai falar, mas eu sou boleira, eu vendo bolo, o que eu posso vender online? Se você tem essa habilidade, por que não? Um e-book de receitas? Por que não? Como confeitar bolo? Alguma habilidade você tem. E sempre tem as pessoas ali interessadas. Aí a busca, né? Como mostrei aqui, você vai encontrar aquele público em que tem. Como você dá um realizar exemplo aqui da Arlete. Criativa. Oi? Quem trabalha com costura, como realizar uma costura criativa? Isso. A Arlete. A Arlete é uma terapeuta. Então, a Arlete, a gente já vem conversando ali algumas estratégias para ela, para, né, assim, porque às vezes aquilo você atender todo mundo e para todos os bolsos. Então, talvez ali, vou citar o exemplo da confeiteira. A pessoa quer o bolo da avó Alzira, uma confeiteira, né, uma loja de bolo famosa aqui no Rio. Então, eu não sei como é que tá, mas vamos supor que lá tem um bolo, super mega bolo confeitado que é R$100. Mas por que não ter um bolo ali que não é confeitado, não tem recheio, só joga um negocinho em cima por 25? Ou uma fatia de bolo? É para todo mundo. É igual você vai no açougue, tem a carne de primeira e a de segunda. Você escolhe qual que vai comer, né? E aí não dá tempo. Tem certos tipos de negócio que não dá tempo de configurar o perfil do cliente. Por exemplo, o ramo alimentício genericão. O que é o genericão? É o supermercado, é o açougue, é a padaria, né? Tem esse viés. Aí tem vários tipos de pratos lá, vários tipos para atender. Tem o de umzinho, tem o de meia dúzia, né? Para atender o perfil de cliente. Online, já restaurante é diferente. Exato. O restaurante consegue configurar o público. E uma coisa que a gente sempre orienta, né? Eu sempre falo com as pessoas, um produto de entrada. Então, se você tem o seu produto lá, você tem a sua consultoria, ou você tem ali o seu curso, comece com o produto de entrada, R$19,90, R$29,90, R$39,90, até R$99,90 é considerado baixo ticket, tá? Que é como que se chama aí, né? Em que aí, quando parcela, joga numa plataforma e fica R$5, a pessoa, poxa, né? Como a Cristiane falou, um empreendedor que não tem R$7 por dia,
para o seu negócio, como é que o negócio vai prosperar, né? Você tem que investir. Quando a gente abre um negócio, você tem que investir, vai pedir empréstimo. Eu não falo empréstimo, eu falo apoiadores financeiros. Vai pedir à família apoiadores financeiros. Meu marido foi meu apoiador financeiro aí, né? Meu e da Cristiano, né, Cristian? Nos inícios aí para fazer uns anúncios patrocinados, então foi um apoiador financeiro. A gente precisa. Então, realmente é necessário, mas também não é para ninguém se afundar em dívidas. Mas aí você põe ali o seu ticket baixo, vou botar aqui ou algo como chama, né? Uma isca digital. Tem a gratuita, pode ser gratuita. Vou botar meu e-book, vou botar uma aula minha, vou botar mais um gratuito, que não é um gratuito que vai soltar, clique aqui embaixo. Não, você precisa ter o gratuito, onde você vai ter um contato com essa pessoa, um e-mail, um telefone, pelo menos. Porque para mal depois fazer uma coisa que chama-se remarketing, você entrar em contato, e aí, gostou? Pô, você baixou aquele meu PDF, você recebeu de presente de alguma forma. Botar lá um link, a pessoa vai e pega, tá, e depois. A ideia é isso, da isca digital é isso. Se for no gratuito, para depois você fazer um contato com ela. E aí, o que você achou? E fica ali, né? E muitas das vezes a pessoa não abri, não li, não vi, porque é no grátis. Mas quando coloca, olha, R$ 9,90, o cérebro já fica, eu paguei, eu vou assistir porque eu paguei, eu vou ler porque eu paguei. E aí vai num valor, isso dependendo do público que você está ali, do perfil, né? Das pessoas que você acaba conhecendo ali, o pessoal que você está, naquele momento, captou, né? Ou vai no genérico mesmo, vou botar 9,90 para ver quem vem, como é que vai. E aí a pessoa vai te conhecendo, até você chegar escalonando aí o valor. Isso estou falando de produto digital, não estou falando vai pegar uma peça de roupa, uma calça que é R$ 200, vou vender por R$ 10 na minha loja. Não, não é isso. Aí as lojas fazem o quê? A promoção, a virada do estoque, preço de custo, faz aquela, né, que trabalha com produto físico. Estamos no inverno. Então, queima de estoque do verão. Então, vamos botar biquínis ali, se é R$ 100, vou botar R$ 70, 30% de desconto. Ali sim, as lojas fazem isso. E a gente está falando isso porque a gente faz também, tá? Nós já fizemos, de vez em quando a gente faz um social de R$ 9,90, de R$ 13,90, e a gente consegue mensurar isso aí também. Então, a gente está indicando porque a gente também faz. Não é algo que a gente... eu ouvi dizer, alguém falou na live que funciona. Funciona. Até para você testar teu público. Às vezes, tem cliente que te segue por 2 anos e nunca comprou nada seu. Aí você oferece um de 500, ele não quer, mas aí você bota um de 9,90 e aquela pessoa compra. Opa! Comprou alguma coisa sua. Pode ser um e-book, por exemplo, Josi. Você pode fazer um e-book. Não vender o produto. Você trabalha com confecção, não é isso? Você não tem uma peça de confecção, até porque teria logística para vender. Mas você pode criar um e-book. Um e-book de R$ 9,90. Um e-book dentro da temática da confecção. Um e-book de moda, que tem algum tema ligado à moda. Antes de eu começar a escrever... R$ 9,90 é a forma... Ou falar sobre empreendedorismo de confecção para outras mulheres. Para outras pessoas, sim. Né? E antes de eu começar a escrever, eu tive um e-book. Eu tenho esse e-book até hoje. 5 passos para realizar um planejamento financeiro. Foi o primeiro e-book que eu fiz. A Lucia até editou ele. Na época, eu nem sabia mexer no Canva. Foi em 2020, eu acho isso. E a gente colocou, foi o primeiro. Foi um e-book. Tem ele até hoje. E a gente vendeu. Eu vendi esse e-book por R$ 9,90. Hoje, eu nem vendo mais esse e-book. Eu entrego dentro de algum trabalho que eu estou fazendo de mentoria financeira. Mas serviu para quê? Para ter um produto de entrada. Hoje, o e-book que eu vendo custa
30 reais, R$29,90, R$29,99, que já é livro digital, não é mais e-book, né? Aí já tem direito autoral, editora, aquela coisa toda. Mas é um produto que você tem ali, digital, para vender também. Dá para fazer. Bom, todas vocês aqui estão qualificadas, né, na condição de empreendedoras ou de profissionais liberais. Todas aqui têm o interesse ou já fazem dinheiro com alguma atividade. Ah, Cristiane, estou 3 meses sem vender nada. Aí é um estado, né? Que às vezes acontece. A gente às vezes pega empreendedores assim, tu até investiu, como esse que contratou a nossa mentoria individual. Ele investiu em conhecimento, é um doutor, tem uma tese de doutorado, inclusive, investiu em livro, tem livro autoral dele, oriundo da tese, mas e aí? Cadê o retorno disso? E aí chegou num platô, né? A gente fala que a mente entrou em platô, já não consegue mais desenvolver, e aí tá trabalhando com a gente aí no individual. Nós temos, gente, para essa nossa mentoria, nós estamos montando uma nova turma, porque tem uma turma que vai encerrar agora no final desse mês, uma turma de mentoria Venda Mais. Algumas pessoas que entraram depois, a gente vai continuar o programa de acompanhamento conosco, mas algumas alunas estão encerrando esse ciclo de 3 meses. Então, nós abrimos vagas para quê? Para encaixar no lugar dessas alunas que estão saindo. Como eu e Lucy trabalhamos com treinamento, somos profissionais de treinamento, a gente, para poder pegar na mão, para poder as pessoas, os alunos terem acesso a gente, nós trabalhamos com um número reduzido de alunos, tá? Então, aquilo que a gente acredita valida nossos valores e assim a gente procede. Da mesma forma que eu falei aqui que a gente não trabalha um prazo para nenhum produto nosso digital, nenhum curso, nenhuma mentoria, nenhum treinamento, a gente também não acredita que 300 pessoas dentro de um grupo de WhatsApp, numa mentoria em grupo, né? Mesmo que tenha lá um mentor e mais 6 pessoas ajudando, vai fazer verão, não faz. Nós já passamos por isso. Eu passei por isso, gente. Quantas formações a gente já fez, né? E aí, assim, não funciona. A gente precisa realmente ter acesso àquele mentor ali, aquela pessoa, e entender como. Então, nós temos aulas ao vivo, temos aulas gravadas, tem um grupo de acesso que é o tempo todo ali o pessoal se comunicando, perguntando e a gente orientando. E temos algumas vagas disponíveis. Quem tiver interesse em entender, é o meu momento, eu quero vender. Não se limita ao... Cristiane, quanto é que é? A gente não trabalha com valores de ticket médio lá nas alturas. A gente trabalha com valores justos. E a gente adequa a forma de recebimento à realidade do empreendedor. Tá? Então, a gente não é... Eu não vou falar que nossa mentoria, o preço normal é X e a gente trabalha com Y e fica até tanto. Não. A gente tem, sim, um bônus para os empreendedores que estão começando e nós adequamos esse pagamento, essa forma de pagamento à realidade do empreendedor, que, de fato, mais uma vez eu falo, nosso interesse é conduzir essa pessoa para que ela venda, porque a gente só conseguiu chegar aqui, a gente só tem esse Zoom aqui para fazer essas aulas, esse Zoom tem um custo, né? E a gente paga esse Zoom. Por quê? Porque hoje a gente tem como pagar esse Zoom, graças a Deus, e o nosso trabalho. No início não era assim, a gente não tinha a conta Zoom paga, a gente entrava na aula e de vez em quando caía, e aí voltava de novo, porque eu só segurava 40 minutos, a Lucy lembra disso, e a gente seguiu o fluxo, né? E hoje a gente tem uma conquista, já junto com a conquista, as conquistas vão desbloqueando, a gente vai seguindo. Então, quem tem interesse, todos têm, senão não estaríamos aqui até agora. Mas quem perceber é o meu momento. Cristiane, eu quero, de fato, vender mais. Esse é o nome do nosso programa de acompanhamento. Vender mais. Venda mais. Se você vende mais, entra mais dinheiro no teu negócio, entra mais dinheiro na tua vida. Você dá menos trabalho para o marido, vai brigar menos em casa, vai poder comprar a fralda do neném,
né? Aquela fraldinha até melhorzinha, que o preço é um pouquinho mais alto, mas não vai vazar de noite, vai dormir na paz, vai poder, de vez em quando, comer uma pizza lá naquele restaurante que é um pouquinho mais carinho, né? Vai poder resgatar mais um cachorrinho, eu estou falando aqui, estou com 2 aqui do meu lado, vai poder resgatar mais um cachorrinho abandonado, que vai dar para comprar ração, levar no veterinário, dar vacina. Ir para o Então, tudo shopping, vai botar subindo. o filho no brinquedo, No brinquedo, vai ficar 10 minutos e a criança fica só 5. vai poder viajar, né? Vai poder, enfim, são inúmeras possibilidades. Então, quem perceber o meu momento, todas vocês chegaram até a gente de alguma forma, né? Algumas, por exemplo, a Josilene a gente já conhecia, a Carla eu não conhecia, a Elane que saiu eu já conheço, a Arlete foi um prazer conhecer também, não conhecia, nem a Daniela. Vocês provavelmente têm um contato da Lucy. Podem chamar a Lucy no privado e a Lucy explica para vocês como funciona, e aí a gente passa na etapa seguinte um formulário para vocês, porque a gente faz uma pequena seleção de empreendedores para participar dessa mentoria conosco. Por que a gente faz isso? Não é porque eu sou de RH, a mulher da seleção é que é selecionada, não é. É porque a gente quer ter a certeza de que realmente é para aquele empreendedor, realmente é para você. Até para adequar qual o programa de acompanhamento, né? Exatamente, para evitar frustrar. Mesmo exemplo que eu dei, eu não posso chamar para o Venda Mais o patrão que eu demiti lá em 2010, porque ele já está num nível mais elevado dentro do empreendedorismo. Mas a gente tem mentorias para adequar a perfis mais elevados. A gente também não pode chamar para o Venda Mais uma pessoa que ainda está no nível de quê? De estar aguardando os amigos comprarem com o postar todo dia que ela posta no Instagram, por exemplo. Porque tem, e está tudo bem, né? Mas existe esse perfil ainda. É um empreendedor? É. Só que não chegou o momento dessa pessoa ainda se desenvolver, de buscar, de entender que precisa entender que tem que investir, gente. O nome é empreendedor. No final não tem dor? Tem que investir. Porque, né, investir às vezes dói um pouquinho, dói. Tem que deixar de pagar alguma conta às vezes para poder investir. Eu fiz isso, eu faço isso às vezes, né? Às vezes eu caminho um trajeto mais a pé, o pessoal do grupo a gente fala sempre isso, para economizar o Uber ou a gasolina, para poder ir em prol de um outro objetivo. Faz parte, sou mão de vaca, não. Isso é educação financeira. Se eu tivesse feito isso há 10 anos atrás, eu estava milionária hoje. Ó, não fazia, não fiquei milionária. Trabalhando para caramba, fazendo dinheiro em 10 anos. Agora o negócio é diferente. Agora eu faço conta do centavinho, tudo mais, e vamos embora. Verdade. E aí vocês podem chamar a Lucy. Né? É isso aí, isso é hábito, Josi, isso é hábito. Ó. E no ano de 2015, não, no ano de 2017, eu estava com um livrinho, eu achei ele outro dia, um bloquinho, que eu comecei a anotar. Foi o primeiro contato que eu tive com a educação financeira. Eu comecei a anotar todos os meus gastos. Eu gastava por dia, todo dia, cerca de 50 a 80 reais em 2017. Todo dia eu gastava isso. Eu não via esse dinheiro, eu gastar esse dinheiro, mas eu gastava, sabe? Então, assim, aí são muitas... É uma mudança de mentalidade que leva a gente para o nível seguinte. Mas, assim, hoje mesmo eu fiz conta, gente. Eu fiz conta que hoje eu queria comer um pastel e tomar um caldo de cana lá em Maricá. Eu estive em Maricá para atender um cliente e aí eu não tinha almoçado, aí veio o meu momento, não vou, porque isso vai fazer mal para a minha saúde, por mais que eu queira, e além disso eu vou gastar, e eu já tive um custo de locomoção alta para vir aqui visitar o cliente. Vai ficar para o fim de semana com o marido. Eu não comi, amarrei assim, ó, quase parei para comprar. Não vou comprar. Ah, estou sendo ruim comigo? Não, cheguei em casa, aí almocei, 5 horas da tarde, mas almocei, não comi fritura, né? Isso é hábito, mudança de mentalidade. Não me senti a pior das criaturas por isso, tá? Não fiquei falando, eu sou coitadinha que não comi um pastel. Não, isso aí ficou lá atrás. Mudança de mentalidade, né? E aí nem sei quanto é um pastel caldo de cana, mas eu acho que pelo menos 10 reais nessa vibe aí eu economizei, né? E lá atrás eu não pensava. Comemos lá em Caxias, foi 10 reais.
Daquela vez que a gente A Luci, fomos para um evento, saímos, calma aí, meu orçamento só dá para comer aqui, ó. Vamos lá. Era o orçamento e tempo, porque teu ônibus tinha horário. Eu fui de Uber, rodei o Rio de Janeiro, fui de Uber e voltei de ônibus. Quem é daqui tinha do Rio, horário. A gente perguntou o horário para chegar. Mesmo que tivesse um orçamento maior, não ia dar tempo, porque não ia dar tempo. Não, só ia ter que pegar o Uber. Olha onde eu estou, Daniela. Daniela, você está em São Paulo, capital, Daniela? Você mora em São Paulo, capital? Ribeirão Preto. Ah, tá. Ribeirão Preto é a terra da Mara. Do grupo Joia Rara, aqui de Ribeirão Preto. Ah, Daniela, você falou Ribeirão Preto, você é o dono da Mara Gonçalves, do Joia Rara. Menina, então, Tá no Empreenda. Empreenda. Todo mundo aqui está em algum grupo. Se não tiver, tem o contato aí do privado. Enfim, onde eu estou é como se eu tivesse. Você está em Ribeirão, é como se eu tivesse. São Paulo é bem maior que o Rio. 3 cidades vizinhas na frente. Fosse para Ribeirão e voltasse. Aí eu fui de Uber, que foi um custo, e voltei de busão, para poder encaixar no meu orçamento. Por quê? Quem está pagando era o meu negócio. Meu negócio só tinha orçamento para aquilo ali, então eu tenho que me encaixar naquilo ali. E vamos embora. E aí a gente comeu R$10 o lanche, que era o que estava no meu orçamento. Né? E ninguém morreu por isso. E vamos embora, ser feliz. E é assim, eu aprendi. E isso é muito ser adulto, né? Eu acho que também tem uma fase ali que as pessoas... Tem um grupo de pessoas que sofre muito se não posso fazer a coisa que eu quero. Tem hora que pode, tem hora que não pode. Isso é ser adulto. A gente tem que saber avaliar. É momento, não é momento? Exatamente, são as escolhas. Até mais forte. Não, estou sendo adulta, estou fazendo a minha escolha. Eu sou, por exemplo, eu não sou diabética, mas se fosse, vou comer um bolo de chocolate. Ai, queria tanto, mas vai fazer mal. Verdade. Né? É sobre isso, exatamente sobre isso. Verdade. Então, meninas, aqui só tem meninas, né? Meninas, alguém tem alguma pergunta? A Elaine não conseguiu voltar. Elaine, que é de Santo André, de São Paulo. Elaine não conseguiu voltar. Ficou bloqueada aí, levou um tombo. Ainda bem que não machuca, levou um tombo no ar e não conseguiu voltar. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Não me pergunte a cotação do dólar para hoje, que eu não olhei. Não me pergunte qual é a bolsa de valores que está na frente. Não sei, hoje eu não olhei. Sei que tem um negócio muito doido lá para a Ásia. E quem não tiver nos seguindo, eu botei nos grupos, né? Hoje o nosso perfil do Instagram, vou colocar agora novamente para vocês conhecerem. Eu tenho 2, tenho o meu de organização, que é o movimento, que foi como eu comecei no marketing digital por ali, e o de marketing. Então, vou colocar os 2 lá para vocês conhecerem, né, mais o nosso trabalho ali, ver que o que falamos é real, que somos pessoas de verdade. Coloca um só meu, porque o meu eu tenho atualmente 4. É isso, gente. Agradecer a todas, muito obrigada. Dúvidas, né, esclarecimentos, podem nos chamar. Talvez, se não responder hoje, a gente, né, vai estar respondendo amanhã. Nos grupos tem os nossos contatos lá, que está como a DN. Ou, quem não tiver aí, tem ou chegou até aqui por intermédio de mim, da Cristiane. Quem também estiver assistindo aqui a gravação, que às vezes acontece, né? Que a gente passa, a pessoa... Eu posso passar? Pode divulgar. Não é... E vai, e chega em outra pessoa, e aí a pessoa, opa, eu vi, até já aconteceu, que fulano e tal, mas quem foi? Aí você tenta fazer o caminho inverso e já viu que avalia, chegou até alguém, né? E por acaso, que como eu acabo colocando como... para poder dar, tem que botar no YouTube, eu sempre coloco na descrição o contato, aí a pessoa vem até a mim, né? Pega ali um contato, porque eu exponho, fica mais prático, né? Não dá para mandar direto no WhatsApp, porque fica grande. Então, você tem que botar lá no YouTube, por isso não... acabou, manda. Não, espero baixar. Aí depois põe no YouTube, é isso.
Amanhã vai acontecer. Amanhã a gente conversa mais um pouquinho, Lucy. Eu tiro Tá mais minhas dúvidas com você, no privado, Tá bom, Josi. Pode chamar sim. Tá bom? tá? Isso tudo é propaganda, né, gente? Então, façam assim, igual a Lucy falou. Taca o telefone de vocês, o Instagram, aonde vocês forem passar. Que em algum momento alguém vai ver alguma coisa, ali alguém vai ler alguma coisa, né? E vai fazer sentido. É assim, Verdade. é panfletagem que a gente está fazendo o tempo todo, né? É verdade. Gratidão por vocês terem participado. Depois eu falo com a Elaine, que saiu, e a Ana Cláudia. Boa noite, paz e sucesso aí para vocês, tá bom? Tá bom, boa noite, foi um prazer. Agora, Igualmente, coloque em Alex. prática, pelo menos 1%, se vocês botarem em prática 1% do que vocês viram aqui, já vai fazer a diferença para você. Vai. Tá bom. Tá bom, obrigada. Nada, Tchau. boa Paz e noite. sucesso. Boa noite Boa a todos. noite. Tchau, tchau. Tchau.